Nos diz assim a palavra do Senhor em Lucas 8, do versículo 16 em diante: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Amém? Esse é o texto de hoje. Não são muitos versículos em comparação com a semana passada, que nós lemos, eu acho que 15 versículos da parábola do semeador. Essa parábola, a parábola da candeia, ela é um pouco menor, mas também não é menos importante do que a que nós lemos na semana passada, e também tem uma preciosa mensagem para todos nós. Eu acabei esquecendo de compartilhar com você sobre o que é uma candeia, mas eu acredito que a maioria de vocês sabe, e quem não sabe não é difícil de entender. A candeia era a famosa lâmpada que eles usavam na época, nos dias de Jesus, para iluminar a casa. Era um utensílio feito talvez de barro, de argila ou de alguma pedra talvez, e era colocado um combustível ali, provavelmente o azeite, que é muito comum naquela região, muito usado naquela região, e era colocado também ou um pavio, provavelmente um pavio, ou a chama saía em um biquinho dessa lâmpada, como nós temos a imagem ali, né, no início. Olha só que interessante como era então uma candeia, uma lâmpada. Nós sabemos que a energia elétrica é algo bem mais atual. Nos tempos de Jesus, eles, quando conseguiam iluminar o ambiente, era com uma maneira tão rudimentar, mas que para eles era tão fundamental e fazia toda a diferença. Você ter uma candeia faz toda a diferença em relação a quem não tem, quem não tivesse. E eu pensando nesta passagem, nesta parábola, eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito de 3 aspectos da luz na parábola da candeia. Já que luz, quem sabe seja o centro desse texto, candeia, luz, vai falar também de modo que os que entram possam ver a luz. Então essa preocupação que Jesus tinha, e eu já falei isso para vocês aqui há algumas semanas, sempre a parábola ela tinha essa preocupação de tratar de algo que era cotidiano, simples, comum, mas ao mesmo tempo profundo. Todas as pessoas dos dias de Jesus sabiam o que era uma candeia. Jesus não precisava parar o seu sermão para explicar o que era candeia, ou para mostrar uma figura do que seria uma candeia para poder ilustrar. Todo mundo sabia, eram coisas que eram acessíveis a todos. Da mesma forma que todas as pessoas sabiam o que era semente e como que era o processo de semear. E assim de tantas outras parábolas que a gente lê no Novo Testamento, que tem uma mensagem muito significativa para nós. E aqui Jesus usa algo que é indispensável em qualquer casa, em qualquer família, para trazer uma mensagem muito profunda para eles naqueles dias, mas eu também digo para todos nós aqui: a mensagem de Deus ela é a mesma. A mensagem de Deus ela é verdadeira, e a mensagem de Deus ela se renova a cada dia. Praticamente 2000 anos depois, essa não é uma mensagem retrógrada, não é uma mensagem que parou no tempo, não é uma mensagem que já não faz mais sentido para a sociedade atual, muito pelo contrário, ela é a mensagem que a sociedade atual precisa ouvir, porque ela é a mensagem que muda, que transforma o coração de um homem, de uma mulher, que transforma uma família, que transforma uma cidade, que transforma um povo. Esse é o poder da palavra de Deus, por isso que ela nunca fica para trás, ela é renovada. Um pregador americano muito conhecido
Billy Graham, talvez alguns de vocês já ouviram falar. Numa frase ele diz que a Bíblia, ela é muito mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. A Bíblia, ela é muito mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Veja que coisa interessante. E desses 3 aspectos da luz na parábola da candeia, então eu vou ao primeiro aspecto. Quero compartilhar com vocês a respeito da conversão. Esse é o primeiro aspecto. Quero a atenção de vocês aqui, quero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio, porque quando nós falarmos em luz na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa, quando nós entrarmos nesse detalhe, a luz que está em vocês, a luz que brilha em vocês, a luz que está no seu coração, você que já conheceu a luz, você que já entendeu a luz, quando nós usarmos mensagens, frases, afirmações semelhantes a essa, nós estamos dizendo que essa pessoa, ela teve uma experiência de conversão com o Senhor Jesus. Então o primeiro aspecto da luz no texto é a conversão. Jesus está falando assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro. Depois eu vou falar o porquê do jarro, qual o significado, por que Jesus está dizendo ninguém coloca essa luz dentro de um jarro, ninguém coloca debaixo da cama, mas vai colocar num lugar mais alto para que possa cumprir com a sua real missão, para aquilo que ela foi criada, para aquilo que ela existe. Uma candeia, ela não serve para iluminar embaixo da cama, mas iluminar todos que estão na casa. Então daqui um pouco eu vou falar sobre o sentido, o significado da candeia, mas vamos pensar agora que Jesus está dizendo: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro. Jesus estava falando há poucos instantes, vocês lembram disso? Ele estava falando a respeito de 4 tipos de pessoas que significavam aquelas 4 circunstâncias no momento da plantação. A semente que caíram na beira do caminho, a semente que foi semeada entre as pedras, aquela que caiu entre os espinhos e aquela que por último foi lançada em boa terra e que deu bons frutos, aquela que produziu. Então é para essas pessoas que Jesus está falando, para aquelas que deram fruto, para aquelas que receberam a palavra de bom grado no seu coração, e essa palavra começou a germinar e começou a trabalhar no seu coração. E veja que as figuras de linguagem, elas são múltiplas para falar a mesma coisa. Agora Jesus está mudando a parábola, está mudando a ilustração, mas a mensagem continua sendo a mesma. Se antes ele estava falando de uma semente que é lançada, e essa semente ele explica depois, é a palavra de Deus, e entra no coração e produz uma mudança, produz os frutos nesse coração, agora ele está dizendo o seguinte: ninguém acende uma candeia e a coloca dentro de um jarro. Quer dizer, houve uma luz que foi acesa dentro de vocês. Há uma luz brilhando dentro de vocês. Vocês que são essa boa terra que recebeu a semente, ao mesmo tempo que vocês são a terra que recebeu a semente, vocês também são aquele que recebeu a luz em seu coração. Então é inevitável nós olharmos para essa expressão no Novo Testamento, a luz, e não pensarmos na conversão de alguém que se rendeu a Cristo, de alguém que se entregou ao Senhor. E eu trouxe alguns textos, e não são poucos, para compartilhar com vocês. Eu estava hoje à tarde ainda trabalhando nessa mensagem, compartilhando com a Bruna, não foi ainda pela manhã, não me lembro, foi de manhã, né? Compartilhando ainda com a Bruna, e eu disse assim: amor, ficou muito extenso, tem muito texto. Eu acabei escolhendo 6 textos só para apontar para o primeiro aspecto, que é a conversão. Aí eu fiquei com a dura missão de ter que tirar 1 ou 2, e eu não consegui, porque eu achei que todos eles eram fundamentais, eram muito importantes, e eu precisava compartilhar de alguma forma com vocês. E o primeiro está ali em Mateus 4,16, que lá no contexto do que escreveu o evangelista Mateus, ele está mostrando a respeito do período da vida de Jesus, que Jesus vai para o norte do país.
O norte do país era tido como a região escura, a região sombria. Dizia-se que daquela região nem profeta se levantava. Então, quando Jesus se muda para essa região, para Galileia, para o norte do país, e ali ele começa o seu ministério, e quando acontece esse evento dele começar lá em Cafarnaum e nas demais cidades, então alguém diz assim, isso era algo que já estava profetizado no Antigo Testamento, para que se cumprisse o que fora dito: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Quando Jesus chega então a essa região, e essas pessoas tiveram o privilégio de ter contato com Jesus, a palavra de Deus diz que a luz brilhou entre eles. E nós estávamos falando que o primeiro aspecto da luz é a conversão. Então essas pessoas tiveram a oportunidade de serem salvas pela graça redentora de Jesus Cristo, porque a luz os alcançou, a luz chegou até eles. Vamos para o próximo texto. Olha só o que João escreve, o evangelista João, no primeiro capítulo, falando a respeito da vinda do Messias, aquele que era o Verbo, que estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e agora ele veio ao mundo. E olha o que o texto diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Para todos aqueles que vivem em trevas, para todos aqueles que ainda se encontram na escuridão, essa luz veio ao mundo para alcançar também esses, para aqueles que vivem em trevas, para que ele ilumine a todos eles. Vamos adiante, ainda no Evangelho de João, agora capítulo 8, versículo 2, o próprio Senhor Jesus falando agora, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa é a realidade daquele que se encontra ou que é encontrado por Jesus. Ele não vive mais nas trevas, as trevas já não fazem mais parte de sua vida, porque ele encontrou a verdadeira luz. E o Senhor Jesus disse que quem segue ele, e quem segue Jesus? Vocês lembram que teve um mês aqui que eu passei um mês inteiro falando o que é ser um discípulo de Jesus? Quase repetitivo, mas necessário falar o que é ser um discípulo de Jesus. E um discípulo é alguém que segue Jesus hoje, ainda que não literalmente, porque ele não vai passar aqui fisicamente como naqueles dias, e nós vamos seguir atrás dele como aqueles 12 fizeram, como outros tantos, os 70, por exemplo, e outras pessoas fizeram. Mas devido à nossa maneira de viver, nós podemos estar seguindo ele ou não. Agora, o que acontece com quem segue? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Ele declara a respeito de si mesmo. Vamos para um outro texto agora. Olha só que interessante, esse é um pouco mais longo, são 2 versículos, em Atos 26, o 17 e o 18, o apóstolo Paulo agora está testemunhando a respeito de sua conversão. Alguém que um dia encontrou a luz, ou poderíamos dizer também alguém que foi encontrado pela luz, agora dá testemunho da obra que esse Deus realizou na sua vida. Vejam que interessante. Ele está testemunhando o momento em que o Senhor Jesus fala com ele: eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos. Eu o envio, Jesus está enviando Paulo, eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los de onde? Das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Veja só que algo maravilhoso que acontece na vida do apóstolo Paulo. Ele primeiramente experimenta o que é ser transportado das trevas para a maravilhosa luz, e depois ele está ouvindo que ele foi enviado para que ele seja um instrumento de Deus para abrir os olhos dessas pessoas e para converter a vida dessas pessoas das trevas para a luz. Então vejam que há uma relação muito forte entre luz e conversão. É impossível nós separarmos essas duas palavras. Quem vive na luz é porque se converteu a Jesus Cristo, o Senhor. E quem se converteu a Jesus Cristo como Senhor, quem o segue, como disse aquele texto que nós lemos, quem me segue, disse Jesus, jamais andará em trevas. Então, conversão tem tudo a ver com luz. Agora, de novo, o apóstolo Paulo, e ele está citando, ele está falando novamente de luz, e ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4:6: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo brilhou em nossos corações. É isso que acontece quando a pessoa se encontra com Jesus, é isso que acontece quando a pessoa se rende a Cristo, é isso que acontece quando a pessoa conhece o amor de Deus que nós estávamos cantando. O que acontece? Brilha. O próprio Senhor, Ele mesmo brilhou em nossos corações. O Senhor começa a brilhar na tua vida. Ele começa a encher de luz o teu coração, Ele começa a encher de luz e de brilho a tua vida. Talvez uma vida apagada, talvez uma vida sem sentido, talvez uma vida escura. Mas também João, o evangelista, diz lá no capítulo 1, que as trevas, elas não suportam a luz, porque a luz, ela dissipa as trevas. Onde a luz chega, as trevas precisam sair. E é isso que acontece com cada um de nós, quando é alcançado por essa graça e por esse amor. Brilha de novo em nosso coração. A luz começa a reinar e ela começa a brilhar em nós. Mais um texto, eu disse para vocês que eram muitos. Agora Pedro, e o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele escreve o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados de um mundo de trevas, de uma vida de escuridão, de uma vida sem brilho e sem sentido, e fomos arrancados, fomos tirados dali e transportados para a maravilhosa luz que há em Jesus. Então, o primeiro aspecto da luz na parábola da candeia é a conversão. Nós não poderíamos prosseguir na nossa mensagem, nós não poderíamos falar mais a respeito dessa parábola se nós não começássemos falando a respeito de conversão. Jesus está falando o seguinte: ninguém acende uma candeia e a coloca em um jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ou seja, primeiramente essa luz precisa ser acesa. Primeiramente essa luz precisa ser acesa. E aquele que se encontrou com Jesus, aquele que teve uma experiência salvadora, ele teve a sua lâmpada acesa. Ele é aquele que teve a sua luz acesa pelo próprio Senhor Jesus. O segundo aspecto da luz na parábola da candeia. Primeiro foi conversão. Agora o segundo, missão. Veja que interessante. Bom, agora vocês todos têm luz. Vocês estão cheios de luz, há luz no coração de vocês. E daí, o que eu faço? O que eu faço com essa luz? O Senhor Jesus, ele diz que não faz sentido você ter uma luz dentro de um jarro, porque ela não vai cumprir o seu papel ali, ela não vai poder ser bem aproveitada ali, muito menos levar essa luz
para debaixo da cama, a não ser que você tenha perdido lá a pantufa, por exemplo, né, e quer encontrar. Mas fora isso, não faz o mínimo sentido ter a luz embaixo da cama. Ela tem que ficar num lugar alto para iluminar todo o ambiente. Da mesma forma, o indivíduo, o homem, a mulher, o jovem que se encontrou com a luz, que teve essa experiência de ter a luz brilhando em seu coração, ele precisa iluminar aqueles que estão à sua volta. Ele não pode mais viver escondido, ele não pode se omitir em transmitir essa mensagem, ele não pode se calar diante dessa verdade, porque se ele encontrou a luz, ele precisa compartilhar com os outros. E eu trago inclusive essa imagem, que é muito sugestiva para nós, um farol, que não está ali à beira-mar, para enfeitar a praia. Vocês acham que isso foi colocado ali para enfeite? É apenas um monumento simbólico da cidade para que tiremos fotos ali? Não, ele cumpre o seu papel ali. Ele está ali guiando as embarcações à noite, ele está ali dando uma direção, ele está ali iluminando aquela região. E esse é o papel do cristão. Nós estamos aqui mostrando o caminho, nós estamos aqui anunciando para onde que as pessoas precisam ir, nós estamos iluminando aqueles que estão à nossa volta, ou pelo menos deveríamos fazer isso. Alguém escreveu que o cristão, e alguém diria assim: mas nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos tão errados, e muitas pessoas dizem: eu não vou para a igreja porque tem gente errada lá na igreja. Mas ninguém sai do trabalho porque tem gente errada no trabalho, né? Ninguém abandona a faculdade porque tem gente errada na faculdade, ninguém sai do seu condomínio porque tem vizinho que também é errado. Mas enfim, as pessoas inventam desculpas para não congregar, para não estarem ligadas ao corpo de Jesus, à noiva que é a igreja. Aí alguém pode dizer assim: mas como que nós vamos mostrar o caminho se nós também somos pecadores? Sim, e por isso que alguém disse que um cristão, ele é um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar o pão. Nós não passamos disso, mas a nossa missão é contar para as outras pessoas onde que tem pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele disse que ele era a luz, mas ele também disse que ele é o pão. Então essa é a nossa missão, e eu quero compartilhar alguns textos com vocês, para nós não nos esquecermos. Primeiramente, o próprio texto que é a base da mensagem dessa noite, o de Lucas 8. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro. Não se esconda, não se esconda. Eu não posso me esconder, vocês não podem se esconder e nem fugir de sua missão. Ou coloca debaixo da cama, pelo contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. E uma pergunta que eu quero fazer para todos nós, inclusive para mim: as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que se aproximam de nós, as pessoas que estão à nossa volta, o que elas veem em nós? Elas estão vendo luz? Elas estão vendo o brilho de Jesus em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas palavras? Ou elas estão vendo trevas e escuridão? É uma pergunta que eu também preciso fazer para mim mesmo. O que as pessoas que estão à minha volta estão vendo, estão enxergando? E Jesus disse: para que os que entram possam ver a luz. Nós precisamos transmitir essa luz para que as pessoas que estão à nossa volta vejam a luz de Jesus brilhando em nossas vidas. Vamos ver mais um texto, também Mateus 5, 14 até 16. Olha só que interessante. Primeiro Jesus disse que ele é a luz do mundo, aí depois ele diz que os discípulos é que são a luz. Que negócio é esse? Afinal de contas, quem é a luz? É Jesus ou somos nós? É Jesus e também nós. E eu vou explicar isso para vocês daqui um pouquinho. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
Olha que interessante, as pessoas vão ver as nossas boas obras, as pessoas vão ver a nossa atitude, as nossas atitudes, o nosso estilo de vida, e eles vão glorificar a Deus a partir da nossa vida. E assim brilhe a nossa luz, está dizendo Jesus, assim brilhe a vossa luz. Vocês são luz do mundo, por quê? Porque você tem Jesus na sua vida, e se Jesus é a luz, eu também sou luz. Eu não tenho luz em mim mesmo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, isso já faz um bom tempo, digo para vocês aí que cerca de 15 anos, e eu lembro que fui tomar um café com o empresário, enfim, o supervisor lá da empresa, e ele gostou de mim, pelo menos foi o que ele falou. Ele gostou do meu currículo, do meu perfil, achou que eu me encaixava na vaga. E ele era um argentino, morava alguns anos no Brasil. Ele era um argentino, ainda falando com um pouco de sotaque, e ele dizia assim para mim: você tem luz própria, você é uma pessoa que tem luz própria, eu não sei o que há em você, você tem luz própria. E aí eu aproveitei aquela oportunidade e falei para o cidadão: olha, eu de mim mesmo, eu não tenho nada, se dependesse de mim eu não teria nada, mas eu concordo com o que o Senhor está falando no fato de eu ter luz, mas não é luz própria, é a luz de Jesus na minha vida. Se for nesse sentido, então eu posso concordar com o Senhor que eu tenho luz, mas não é que seja luz própria. Eu não tenho luz, eu não gero luz, mas Jesus em mim produz luz, Jesus em mim gera luz, e nós somos reflexo daquilo que Jesus é em nossas vidas. Aí nós transmitimos luz para as outras pessoas, mas só por causa de Jesus. Não depende de nós, mas por causa daquilo que Jesus é, faz, fez e representa nas nossas vidas, então nós somos luz do mundo. E aí Jesus diz: vocês são a luz do mundo, mas não sozinhos, com Jesus. Da mesma forma como no capítulo 15 de João, Jesus diz: olha, se vocês são os ramos da videira, e se vocês forem cortados da videira, vocês não vão produzir fruto nenhum, porque a videira só produz fruto se os seus galhos estiverem ligados na videira. Nós de nós mesmos não temos muito a oferecer, mas aquilo que Jesus é na nossa vida é luz para as outras pessoas. E aí esse texto que eu trouxe para explicar o anterior, capítulo 9 de João, versículo 5, Jesus diz assim: enquanto estou no mundo eu sou a luz, e enquanto estou no mundo sou a luz do mundo. E vocês sabiam que Jesus não está mais no mundo, pelo menos não fisicamente? Ele subiu aos céus, ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, depois ele subiu e avisou seus discípulos que ele iria voltar, mas ele nos orientou que estivéssemos aqui preparados, aguardando a sua volta, vivendo uma vida digna do Evangelho, como escreve Paulo. E hoje nós, a igreja de Jesus, é a luz do mundo. Jesus diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Mas quando ele sai, essa missão, ela é a missão da igreja. A igreja é a luz do mundo hoje, a igreja que anuncia, a igreja que propaga, a igreja que fala a respeito de Jesus. E a igreja, ela não está aqui por acaso. Eu tenho dito repetidamente, aqui a igreja não está por acaso, nós estamos nesse mundo em missão. A igreja não vai ficar nesse mundo para sempre, um dia a igreja vai subir, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos cumprindo com a missão que Ele nos deu, e a missão que Ele nos deu é ser luz e ser sal. O sal, todos vocês sabem que ele faz a diferença na comida. Da mesma forma, a luz, quando ela entra numa sala escura, num quarto escuro, faz toda a diferença. Jesus: enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Mas hoje a igreja dá continuidade a esse trabalho. A igreja anuncia e ilumina. E esse aqui é um dos que eu mais gosto também. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Uma outra tradução bíblica vai dizer que nós brilhamos como luzeiros neste mundo, neste universo. Vocês brilham como estrelas
no mundo. Essa é a missão da igreja. Onde? Mas a coisa está ruim, a nossa sociedade está perdida, esse mundo é pecaminoso. E olha que Paulo escreve, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. O problema, sabe qual que é? Nós não podemos nos deixar influenciar pela sociedade atual. Pode ela estar depravada, corrompida, mas nós precisamos permanecer íntegros. Nós não vamos conseguir iluminar a vida de ninguém, muito menos a nossa própria vida, se nós nos misturarmos com as práticas do mundo. Mas inseridos no mundo em que nós estamos, vivendo de uma forma irrepreensível, inculpáveis, no meio dessa geração, então nós vamos brilhar como estrelas no universo. E aí tem mais um aspecto, e eu estou chegando já ao final da mensagem. Tem mais um aspecto da luz na parábola da candeia, que é o aspecto do juízo. Talvez alguém diga assim: da onde ele tirou isso? Só ele está enxergando isso. Primeiro eu falei que o primeiro aspecto seria a conversão, é a luz brilhar na nossa vida, é a luz brilhar no nosso coração. O segundo aspecto é a missão, é nós compartilharmos essa luz com outras pessoas, com aqueles que estão à nossa volta. Mas o texto ele deixa meio que uma mensagem de juízo aqui para a nossa reflexão. Eu acho que eu coloquei um trecho ali, olha só que interessante. Esse é um trecho do texto que nós lemos, Lucas 8, agora 17 e 18. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Então a gente vive uma era, nós vivemos dias em que muitas coisas elas caíram no descrédito. E uma delas talvez seja o juízo de Deus. Muitas pessoas acham que as pessoas pintam e bordam, fazem e acontece, às vezes até mesmo dentro da igreja. A gente vê tantos escândalos que envolvem pastores, pregadores, músicos, e algumas pessoas ficam com aquele sentimento repulsivo em relação a isso, e ficam pensando: como que Deus deixa isso acontecer? Como que Deus permite que até mesmo a igreja esteja envolvida com tais coisas? E eu digo para vocês que haverá um dia em que tudo será revelado diante do justo juiz, que há de julgar todas as coisas e todas as pessoas. Nada vai passar em branco, nada vai passar batido diante do olhar de justiça dele. Inclusive eu e vocês, nós também passaremos diante do olhar desse juiz. A gente pensa, ou talvez algumas pessoas pensam, que elas podem enganar alguém, elas podem enganar o irmão, elas podem enganar o cônjuge, elas podem enganar a família, elas podem enganar os amigos, e que ninguém vai descobrir, e que vai ficar por isso mesmo. E eu digo para vocês, aquilo que Jesus disse, que não há nada em oculto, não há nada escondido que não venha a ser trazido à luz, ou aqui, nessa era, ou na era vindoura, no dia do juízo, mas um dia vai ser revelado. Quando a gente olha para a parábola da candeia ela fala de conversão, a parábola da candeia ela fala de missão, mas a parábola da candeia ela também fala de juízo, porque diz o seguinte: olha, aquele que vive na luz, aquele que tem essa luz, ele vai ser recompensado, ele vai ter mais ainda. Não é isso que o texto está dizendo? Aquele que tem, ainda mais vai ser dado a ele. Agora, aquele que não tem essa luz, aquele que não vive essa luz, até aquilo que ele pensa que tinha, vai ser tirado dele. Olha que interessante: a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A parábola da candeia também é uma mensagem de juízo para nós e para os nossos dias. Nada fica oculto
diante do Senhor de toda a justiça, do justo juiz. Aqueles que têm vivido uma vida de trevas e têm disfarçado a sua vida, mentindo, dizendo viver na luz, eles também vão ser um dia descobertos. Não vai passar, um dia vão ser descobertos. A palavra de Deus vai nos contar numa outra parábola, e eu até quero me conter para não pregar essa outra parábola aqui, mas existe uma parábola que diz que quando o trigo foi plantado, o inimigo daquele homem foi lá e plantou o joio no meio do trigo. Acho que todo mundo conhece, até quem não é crente conhece essa história, o joio no meio do trigo, né? E diz que o joio é uma planta muito semelhante ao trigo, cresce junto, não dá para dizer se é, se não é, mas é no dia da colheita que haverá separação do joio e do trigo. E a Bíblia diz que não somos nós que vamos fazer essa separação, não é o pastor da igreja, não é o líder da denominação, mas os anjos de Deus enviados por Deus virão e farão a separação do joio e do trigo, e o trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado no fogo. Naquele dia as coisas serão reveladas. Aquele dia nós vamos descobrir quem era e quem não era. Não sou eu que vou apontar, eu acho que esse é, eu acho que aquele não é, eu acho que aquele outro também não é. Não cabe a mim, não cumpre a mim, mas acreditem, haverá um dia de juízo, haverá um dia de separação, haverá um dia em que todas as coisas serão reveladas e nós vamos saber então o que era e o que não era, quem era e quem não era, quem era da luz e quem era das trevas. Puxa vida, que mensagem forte é essa. Se eu soubesse que seria isso, eu nem teria saído de casa. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Vamos ler esses textos primeiro? Qual que era o anterior? O de Lucas. Vamos para o próximo. Eu acabei esquecendo. Olha só que interessante o que Salomão escreve. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Deus trará, Deus revelará, vai vir a julgamento, vai vir a juízo, tudo isso. Vamos para o próximo. João 3, do 16 ao 21, um pouco mais extenso, mas acompanhem só, que interessante esse texto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oba! Essa é a parte boa do texto, né? Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, graças a Deus por isso. Mas vamos um pouco mais. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Olha só, está aqui o julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Uma das coisas que mais preocupa na segurança pública é a falta de iluminação, não é? Uma rua escura, uma rua que não tem movimento, uma rua deserta, escura, é um prato cheio para um assalto, e a gente até é orientado a evitar esse tipo de rua, né? Procure ir por uma avenida mais movimentada, mais iluminada, e mesmo assim não estamos isentos, essa que é a verdade atual, mas uma rua escura, um beco escuro, é um convite para um assalto, para o mal ali. E olha que o texto está dizendo, Jesus está dizendo que quem pratica as obras más, ele prefere as trevas. Agora aquele que é da luz, ele pratica as suas boas obras na luz, porque as suas obras, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo. Aqueles que amaram a luz têm a luz em si. Aqueles que não, já estão condenados, conforme diz o texto. Vamos para o próximo? Eu ainda tenho 2 Coríntios 6, 14 a 16, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade?
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, esse texto está mostrando que trevas e luz, elas não se misturam. Trevas e luz são duas coisas que não andam juntas. Ou nós estamos com a luz ligada, aqui estamos iluminados, ou nós estamos no escuro. As duas coisas ao mesmo tempo não podem existir, não podem acontecer. Eu não posso ser as duas coisas. Eu não posso ser da luz e daqui um pouco ser das trevas. Eu não posso experimentar viver um pouco nas trevas e também viver um pouco na luz. Ou eu sou um ou eu sou outro, porque não há comunhão entre luz e trevas. E no dia do juízo, como falei para vocês, haverá então a separação daquilo que é luz, daquilo que é trevas. E aí eu deixo uma boa notícia para vocês, para nós não encerrarmos essa mensagem. Puxa vida, eu fui lá na igreja e ouvi uma mensagem de juízo final, de se apresentar diante de Deus no último dia, onde as minhas obras vão ser mostradas. Será que eu vou estar bem lá? Será que eu não vou estar bem? Que tipo de crente eu sou? Será que eu sou da luz? Será que eu sou das trevas? Será que eu sou trigo? Será que eu sou joio? Mas eu quero compartilhar com vocês uma notícia boa. Eu deixo essa imagem para vocês entenderem que nós vamos encerrar essa mensagem com uma notícia boa para vocês. E a notícia boa é essa: que há uma luz no fim do túnel. Jesus é a luz. Eu não sei que tipo de vida você tem levado, eu não sei que estilo de vida você tem vivido, eu não sei como que você chegou até aqui, eu não conheço todos vocês, e talvez aqueles que eu conheço eu não conheça tanto assim, eu não sei. Mas Jesus é a luz no fim do túnel, Ele é a saída, Ele é a solução para uma vida de escuridão, Ele é a solução para uma vida de trevas. Ele é a solução para aqueles que estão no escuro, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não conseguem, como disse Deus a respeito de Nínive, aqueles que não conseguem enxergar um palmo diante dos seus olhos. Jesus é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz que ilumina as nossas vidas. E o convite de Jesus é esse: que não vivamos mais nas trevas, que não amemos mais as obras das trevas, mas que amemos a luz, porque Ele é luz. Que vivamos na luz, porque Ele é a luz. Ele é a luz do farol que nos dá a direção. Ele é a luz que ilumina as nossas vidas, os nossos corações. É a chama que precisa estar acesa, e sempre acesa, e não pode ser apagada nas nossas vidas. Existe uma outra parábola que fala a respeito de mulheres que iriam acompanhar o cortejo do noivo, e estavam com as suas lâmpadas esperando o noivo chegar. 10 mulheres esperavam o noivo chegar, e 5 delas não se precaveram, não compraram o azeite, que era o combustível da candeia, da lamparina. E acabou o seu azeite, elas precisaram sair para comprar, e nesse momento de sair para buscar mais azeite, o noivo chegou. As que estavam com a sua lâmpada acesa puderam seguir o noivo, aquelas que estavam com a sua lâmpada apagada não conseguiram seguir. E essa mensagem fala para nós nos mantermos prontos, preparados, com a luz brilhando e bem forte no nosso coração. Jesus é a luz para as nossas vidas. Nós não devemos andar em trevas. Ele é a luz. Amém? Eu quero encerrar essa noite, essa mensagem, dizendo para vocês, mais uma vez, com muita convicção: Ele é a luz.